Resumo da semana. Mais uma vez, o resumo da semana com Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara. Começamos com a repercussão da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas que movimentou o plenário essa semana, é isso? Exatamente, Mauro. Movimentou o plenário, movimentou corredores, movimentou coletivas. A gente viu esse assunto e também rede social entre os parlamentares. Essa denúncia, né, que foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República, como você mesmo colocou, Mauro, do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas, e aí indicando que eles tiveram participação em crimes graves, como golpe de Estado, organização criminosa armada, tudo numa tentativa de impedir a posse do então presidente eleito, hoje presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive com ali na denúncia da Procuradoria-Geral da República, falando que havia uma trama conspiratória armada, né, usa esses termos, e para, inclusive, planos, né, de matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Bom, esse assunto, como era de se esperar, repercutiu muito no parlamento como um todo e aqui na Câmara dos Deputados. No plenário, houve ali discursos bastante acalorados, houve inclusive suspensão de sessão por conta dos embates ali entre governo e oposição em relação a essa denúncia oferecida pela PGR. De um lado, os governistas dizem que as denúncias são muito graves e que não pode haver anistia a quem se envolveu com esses crimes e também ali quem se envolveu nas depredações, em todo aquele movimento antidemocrático do 8 de janeiro. E do lado da oposição, partidários e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo que essa denúncia da PGR está vazia, que está que é uma peça de ficção e que é uma escalada contra as liberdades dos brasileiros, que é mais um passo nessa escalada contra a liberdade dos brasileiros. Esse é o argumento da oposição. Então houve coletivas, houve discursos no plenário, mas só que como esses ânimos ficaram muito exaltados de um lado e de outro, Mauro, e houve até suspensão de sessão, de um período da sessão na quarta-feira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e isso a gente está ali na nossa Rádio Agência Câmara e também nas reportagens da TV Câmara, da Agência Câmara, o presidente Hugo Mota colocou que não vai mais aceitar esse tipo de comportamento em plenário ou nas comissões da casa, que ele vai ser bastante duro para que haja o respeito entre os parlamentares na defesa de suas ideias. Ele proibiu que haja cartazes em plenário, porque isso a gente tem acompanhado ao longo dos últimos meses, porque não só nesse ano, mas desde o ano passado, que parlamentares que defendem uma ideia ou outra, eles vão para o plenário com cartazes para mostrar ali a sua posição. E, segundo o presidente Hugo Mota, o plenário não é um lugar de torcida, é um lugar de defesa de ideias, de discursos, mas com respeito entre os parlamentares, entre os colegas, e por isso ele diz que vai ser muito duro e ele próprio vai encaminhar ali procedimentos no Conselho de Ética se novamente houver esse tipo de comportamento em plenário. No Senado também, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou que essa questão da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Bolsonaro e outros 33 envolvidos nesses crimes apontados pela PGR também seria um assunto mais da política, na verdade, o Alcolumbre até falou, seria um assunto mais de uma questão jurídica, de analisar no âmbito da justiça e não ali politicamente no plenário do Senado, na questão também envolvendo outros projetos no Senado, que ele acha que esse é um assunto da justiça. Então a gente vê que houve toda uma repercussão desse assunto aqui na Câmara e também no Senado, e vamos ver como é que vai se dar essa discussão nas próximas semanas, se esse procedimento indicado ali pelo presidente Hugo Mota, como que vai se dar em plenário, logo após essa indicação do presidente Hugo Mota e a retomada da sessão de quarta-feira, Mauro, os ânimos já estavam mais tranquilos e houve ali o prosseguimento das votações. Lembrando que essa denúncia oferecida pela PGR, ela ainda precisa ser avaliada, aceita ou não, pelo Supremo Tribunal Federal. Ana, há também medidas especiais sobre situações de calamidade que foram aprovadas pela Câmara nesta semana. Exato, porque
os ânimos ficaram exaltados ali nessa questão da denúncia da Procuradoria-Geral da República, mas houve uma série de votações. A gente tem observado, desde que houve a retomada dos trabalhos legislativos no início de fevereiro, que vários projetos têm sido votados pelos deputados, projetos, muitos deles de consenso. E esses, em situação de calamidade, a gente viu 3 projetos aprovados relacionados a essa questão, quando há necessidade, por exemplo, de decretação de estado de calamidade, por conta de um desastre natural, alguma questão ali, por exemplo, um desastre ambiental. E esse projeto, por exemplo, um dos projetos aprovados, prevê desconto nas contas de água, de luz, de telefone, né, de serviços públicos para os consumidores, no caso de haver a decretação de um estado de calamidade pública. E aí, esse desconto ele pode vir, por exemplo, da flexibilização de tarifas, ou se houver uma tarifa, uma banda tarifária a mais, que ela não seja cobrada desses consumidores em estados, em municípios em situação de calamidade, que você, por exemplo, se houver o atraso no pagamento dessas contas, que o consumidor não tenha sua água, sua luz cortada, e que mesmo depois de terminado o período de calamidade pública, que aqueles eventuais atrasos que tenham ocorrido, que não haja cobrança de multas desses consumidores. Essa proposta precisa da avaliação do Senado. Também foi aprovado pelos deputados um projeto que ele prorroga automaticamente por 6 meses o pagamento de impostos por pequenas e microempresas. Essa hoje já é uma possibilidade, mas você tem uma série de procedimentos ali mais burocráticos para que essas pequenas e microempresas elas façam ali, pleiteiem esse desconto. Na verdade, não é nem um desconto, aumenta esse prazo de pagamento em caso de calamidade. O que essa proposta faz é tornar isso automático e tornar muito mais simples a prorrogação do pagamento desses impostos em caso de calamidade para micro e pequenas empresas por 6 meses. Também um projeto que ainda precisa da avaliação dos senadores. E ainda nessa questão de calamidade, momentos de calamidade, o parlamento muito sensível, até por conta das mudanças climáticas, isso tem sido recorrente, né? Sejam grandes secas, sejam inundações, enchentes. Então, os deputados também aprovaram um projeto que ele permite que haja transferência de recursos federais para obras de drenagem e manejo de água, também ali no caso de municípios atingidos por desastres naturais, enchentes. Esses recursos federais então vão poder ser repassados de uma maneira também prevista e dentro da legalidade, e essa é uma proposta que já pode ir para a sanção presidencial. Há também projetos aprovados com relação a vítimas de violência. Sim, os deputados, Mauro, eles aprovaram um projeto muito importante, um projeto que teve uma votação ali por unanimidade de parlamentares, deputados de diferentes partidos, que é o seguinte, é você adaptar a aplicação da Lei Maria da Penha a vítimas indígenas. E como? Né? O que pode ser feito? Primeiro que você tem intérprete, obrigatoriedade de intérprete. Se aquela vítima, aquela mulher indígena que passou por uma violência, ela precisa ser entendida na denúncia dela. Então, que ela tenha intérprete, que ela possa ser acompanhada por familiares, que ela possa ter medidas protetivas de urgência e que também ela seja atendida por um policial capacitado, que ela seja acolhida. Claro que a gente sabe que no caso da Lei Maria da Penha, todas as mulheres elas precisam ser acolhidas nas suas denúncias, mas o que foi colocado em plenário, até pela deputada Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, é que essa mulher ela enfrenta ainda mais dificuldades, essa mulher indígena, às vezes barreiras culturais, barreiras da língua, para poder fazer a sua denúncia e que a sua denúncia seja encaminhada e tenha prosseguimento, para que ela tenha medida de urgência, medida protetiva. Então, essa proposta ela vai nesse sentido, sabendo das peculiaridades culturais dessas mulheres indígenas no momento que a Lei Maria da Penha vai ser aplicada para protegê-las. É um projeto que ainda precisa ir para o Senado. Outro projeto aprovado pelos deputados que agora vai ao Senado é um que prevê o crime, ele cria ali a possibilidade de pena para o crime de manipulação de conteúdo sexual por inteligência artificial. Quando houver esse tipo de situação, a pena pode ser de até 6 anos de prisão. Se essa manipulação ela for feita contra uma mulher, a pena aumenta para até 9 anos de prisão. E se essa mulher ainda for, né, estiver dentro do processo eleitoral, dentro de uma candidatura no processo eleitoral, a pena pode chegar a 12 anos de prisão. Então é uma ideia ali de você que esses recursos de inteligência artificial não sejam usados de modo indevido e para prejudicar
mulheres em sua maioria, mas no geral prejudicar as pessoas, que haja esse uso indevido para conteúdo sexual. E aí, se foi momento de campanha eleitoral, pior ainda, pela essa proposta aprovada. Houve ali, durante essa discussão, uma preocupação de alguns parlamentares de oposição se não poderia, nesse caso, desse uso de inteligência artificial, essa restrição aí, e apenas se isso não poderia restringir o uso da inteligência artificial como um todo nas campanhas, barrar essa evolução aí da tecnologia. A relatora da proposta, a deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, disse que não, que esse projeto ele não veda o uso da inteligência artificial no caso de campanhas, ele veda sim o uso indevido e para prejudicar essa imagem de uma candidata, de um candidato. Então, esse é um projeto que vai também ao Senado. E temos também outros assuntos diversos, né, aprovados essa semana. Quais seriam eles, Ana Raquel? Dentro desse pacote de aprovações da semana de projetos consensuais, a gente teve por exemplo, que os deputados aprovaram para impedir a penhora de bens indispensáveis à pessoa com deficiência. Quer dizer, a pessoa está ali com uma dívida de imposto e às vezes você tem a penhora dos bens para que haja esse pagamento. Mas essa proposta ela diz que não pode entrar nesse rol de bens possíveis de penhora aqueles indispensáveis à pessoa com deficiência, por exemplo, o seu carro adaptado, a sua cadeira de rodas, sua órtese, sua prótese, até medicamentos. Esse projeto ele foi aprovado ali no plenário por consenso, é um projeto que ainda vai ao Senado e ele vale tanto para aqueles bens que estiverem em nome da pessoa com deficiência ou de familiares que participam ali do cuidado dessa pessoa com deficiência, morem com essa pessoa com deficiência. Também foi aprovado um projeto que ele, bem ali na questão dos advogados, Mauro, ele diz que ele permite o seguinte, ele impede, na verdade, que você tenha uma cobrança antecipada de custas processuais no caso daqueles processos que os advogados têm que entrar para poder receber os seus honorários. O que é isso? O advogado foi lá, atuou em nome de um cliente numa ação, essa ação teve um sucesso, mas o cliente, por algum motivo, não pagou o advogado, que são os honorários. E aí o advogado tem que entrar na justiça para poder receber esse pagamento. Hoje ele precisa antecipar as custas desse processo. E aí em plenário, até alguns parlamentares mais envolvidos com esse meio aí jurídico e colocando-se, às vezes, as custas desse processo podem ser até maiores do que ele tem a receber de honorários. Então, é um projeto para garantir segurança à atuação do advogado, que ele não tenha necessidade de antecipar o pagamento de custas processuais no caso daqueles processos em que ele está justamente querendo ter o seu pagamento. É um projeto que já vai para sanção. Os deputados também aprovaram a ampliação do número de membros do Conselho Federal de Enfermagem, dos atuais 9 para 27 porque nesse caso é o número de unidades da federação e aí há uma maior participação, uma possibilidade de mais participação de representantes de todos os estados, né, de todos os entes federativos ali, das unidades federativas, as 27, nesse Conselho Federal de Enfermagem, também amplia os mandatos dos conselheiros de 3 para 4 anos, é um projeto que vai ao Senado. E, por fim, os deputados votaram aqui um projeto interno para criar um prêmio, mais um prêmio aqui na Câmara, o prêmio da Medalha do Mérito Evangélico, que vai levar o nome dos fundadores da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles dois, então, fundaram a Assembleia de Deus lá em 1911, aqui no Brasil, no Pará, em Belém do Pará, e aí faz esse prêmio, essa medalha, a criação dessa medalha, faz uma homenagem a esses fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, da igreja, e aí pelo prêmio, que vai ser concedido anualmente, cada líder partidário indica ali aquelas entidades que eles consideram que merecem esse destaque, Mauro. Bom, por fim, temos acordos internacionais, 5 acordos aprovados, né, nessa semana. Toda quinta-feira os deputados eles se concentram normalmente na votação de acordos internacionais, que são acordos mais de consenso, foram 5 nessa semana. Um deles, por exemplo, unifica o orçamento do Mercosul, do acordo, né, do Mercado Comum do Sul, Mercosul. Esse orçamento, então, junta ali o orçamento de alguns órgãos que hoje pertencem à estrutura do Mercosul
e a ideia é que haja uma maior racionalização de recursos. Também brevemente aqui vou citar os outros, teve um outro acordo com a Argentina para ajuda mútua entre os dois países na sua área de fronteira. Também foi aprovada definindo melhor a participação do Brasil no Comitê Internacional de Medicina Militar, que é uma instituição, é uma organização intergovernamental criada logo após a Primeira Guerra Mundial, foi criada em 1921, e aí estabelece como é que o Brasil vai participar, por exemplo, com contribuição financeira nesse comitê. Também foi aprovado um acordo em matéria jurídica com o Cazaquistão, e aí mais na questão penal, e também em matéria jurídica, mas mais na questão civil, com a Ucrânia. Esses 5 acordos internacionais aprovados precisam também da confirmação dos senadores para eles poderem ser incorporados à legislação brasileira. Ok, eu agradeço aqui a Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara, mais uma vez, fazendo um resumo das votações dessa semana. Ana Raquel, muito obrigado, até a próxima semana. Obrigada, Mauro. Obrigada a você e a todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui na Rádio Câmara, TV Câmara, YouTube, e quem acompanha a gente depois em podcast também ou pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Jacundá FM 87.9 da cidade de Jacundá, no Pará.